Oi, meus amores, tudo bem? Na aula de português hoje, nós vamos conhecer, certo? Mais um gênero textual, resenha. Tia, resenha? O que é a resenha? Resenha é um texto caracterizado por transmitir a opinião de uma pessoa sobre determinados conteúdos, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um texto, pode ser uma narração de um jogo, tá? O autor traz um breve material antes de analisar os pontos considerados principais. E para finalizar uma resenha, o consumidor do conteúdo é recomendado ou não. Então, ele vai dar a opinião, a resenha, tá? Então, hoje nós vamos estudar a resenha crítica. A resenha crítica é um texto que, além de resumir o objetivo, faz uma avaliação sobre ele. Uma crítica apontando os aspectos positivo e negativo dessa resenha, desse livro, desse filme, desse jogo de futebol. Trata-se, portanto, de um texto que dá a informação da opinião de quem está fazendo a resenha, a crítica, certo? São 3 tipos. Os tipos de crítica abordada numa resenha são a crítica elogiosa, né, que eu vou elogiar, ou positiva, que eu vou dar os pontos positivos daquele determinado assunto. A crítica negativa, que é onde eu coloco lá os pontos negativos. E a crítica construtiva, que constrói, que dá sua opinião da melhor forma, certo? Aí, tipos de crítica, certo? A crítica positiva. O que é a crítica positiva? O autor fala bem do objetivo que está sendo analisado, certo? Daquela descrição daquela tarefa. A negativa, o autor vai analisar as obras com um olhar do ponto de vista negativo, vai colocar os defeitos, certo? Daquele livro, daquele filme. Aí, os pontos negativos, os defeitos, né? Que vai estar bem ressaltado lá nessa crítica, tá? Crítica construtiva. O autor procura os pontos, os defeitos da obra, mas também aponta o caminho, a estratégia, a melhor forma, certo? De melhorar aquela resenha. Resenha não é resumo. Eu vou pegar um livro, aí a professora diz, faça uma resenha desse livro. Eu não vou botar o resumo. Eu vou fazer, sim, um pequeno trecho do que o texto fala, porém, eu vou expressar a minha opinião, certo? Resenha é um texto que se divide em 2 partes. Isso não significa que somente em 2 parágrafos, não. Vai depender naturalmente da demanda de uma resenha. Uma resenha deve ter introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como qualquer outro texto. Então, tia, como assim? Eu vou colocar a introdução do que se fala, depois o desenvolvimento, né? Daquele filme, daquele livro, né, daquele determinado assunto. E também vou dar a conclusão, que a conclusão é justamente o meu ponto de vista, certo? Na resenha. Se ela vai ser construtiva, se ela vai ser positiva, se ela vai ser negativa, argumentativa. Então, a conclusão é onde eu faço o desfecho, certo? Da minha opinião, tá bom? Em uma resenha, deve haver a parte do texto expositivo, que é aquele que eu exponho, tá? O que é o texto, que é aquele momento em que o autor faz a síntese, né? Que é aquele pequeno trechinho, né? De um resuminho, vamos dizer assim, que não se classifica em resumo. Porém, o primeiro parágrafo eu posso sim colocar uma síntese, certo? Um pequeno resumo da obra, uma sinopse, vamos dizer assim, mostrando os aspectos gerais da obra, um pouco da história, em que o diretor, os atores principais e etc. Tá? Esse principal momento é para o leitor ficar familiarizado com a obra, saber do que vai se tratar aquela resenha.
com o tema, com o título que está sendo analisado, tá? Deve constar também a parte do texto argumentativo, que é aquilo que o que eu vou falar, minha opinião, tá? Que é aquele momento em que o autor faz a análise da obra. Se o filme é legal, se ele é ruim, se o filme tem pontos positivos, pontos negativos, mas que poderia ser mais bem explorado, se fosse feito de uma outra forma. Então, quando eu passo para essa parte, já é justamente a parte da conclusão, do argumento que eu vou fazer da obra que eu estou falando, que eu estou citando. Importante saber, a resenha em geral, vinculada por jornais, revistas, a resenha pode ser em geral um resumo crítico. Exige que o resenhista, a pessoa que está escrevendo, seja alguém com conhecimento da área, uma vez que avalia a obra, julgando criticamente. Então, para eu fazer um resumo, uma crítica, eu tenho que ter propriedade naquilo que eu vou falar. Se eu vou falar de um texto lá que a professora colocou, então eu vou ter que ler, reler, para daí, então, eu expor a minha opinião sobre aquele texto. Geralmente, esse tipo de texto não é recomendável o uso da primeira pessoa nesse texto. Eu não posso lá, vou fazer a resenha, eu não posso colocar na primeira pessoa, o pronome lá da primeira pessoa. Eu acho isso e isso. Não, eu tenho que colocar minha opinião, porém uma outra pessoa que vai fazer aquela leitura. Então eu não posso dizer não. Sabemos que isso e isso. Prestem atenção. Primeira pessoa é eu, me, comigo. Então tem que prestar bastante atenção, tá certo? Quando for fazer a resenha. Costumo terminar uma resenha com uma recomendação, onde essa recomendação pode ser positiva ou negativa, que é justamente onde eu faço a minha opinião, tanto positiva quanto negativa para a resenha, tá? O que deve constar numa resenha? Qual é a estrutura de uma resenha? O título, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos da obra que eu vou resenhar, o resumo ou a síntese do conteúdo e a avaliação crítica, que é justamente o meu argumento. Aí aqui eu trouxe para vocês uma resenha desse filme, tá? Aonde aqui, ó, ele vai falar, certo? Que é o filme. E aqui no final, ele vai citar, certo? Imagine, tá vendo que ele faz? Eu acho isso, ó. Imagine ter a caçada da disputa da comida. Então, daqui no final, de quando vocês forem ler, vocês vão ver que ele dá o argumento. Então, vocês vão ver aí se ele vai dar o argumento tanto positivo quanto negativo. Então, aqui está um exemplo, tá bom? De uma resenha. Vou mostrar para vocês também um outro exemplo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma resenha crítica, certo? Da Bela e a Fera. Aonde aqui o autor, né, falou um pouco da história. Vocês podem ver aqui no primeiro parágrafo, aonde ele fala um pouco da história, certo? Aí aqui é possível não falar da coisa. Então, ele já dá a sua opinião, que é o desenvolvimento, tá? E no final ele dá a argumentação, certo? Aí vocês façam a leitura e vejam esse exemplo, tá? De resenha crítica, tá bom? Então, meus amores, então a aula, tá? Foi essa. Então, se vocês prestarem atenção com a estrutura de uma resenha onde eu falei, vocês vão concluir e vão fazer essa resenha, tá certo? De determinado livro, de um filme, tá bom, meus amores? Então, ó, um grande beijo. Vejam essa aula 2, 3 vezes, porque o exercício ele vai ser fácil depois que você presta atenção, certo? No assunto que eu dei, tá bom? Beijos!